Está no ar mais um Papo de Previdência. Hoje o assunto é educação, mentoria, porque todos nós, em algum momento da vida, tivemos alguém que nos inspirou, alguém que serviu como um caminho, né? Uma ajuda para que a gente conseguisse fazer aquilo que a gente se propôs. Está no ar Papo de Previdência, um bate-papo direto sobre tudo que envolve a Previdência Social. Eu sou Lissandra Pires, ao lado de Josmar Cristelo. Hoje se fala muito de propósito, não é, professor Josmar? Você tem alguma experiência pessoal marcante nessa parte de mentoria em sua trajetória? Muitas experiências, Alessandra. Mentoria, assim, eu me atuei como mentor oficialmente a partir de 2021. E aí, nessa experiência, Alessandra, foi algo muito surpreendente, porque eu me identifiquei muito com o processo de mentoria. Eu trago isso no livro. Então, esse livro, Mentoria Organizacional, é resultado de uma pesquisa de mestrado. Essa pesquisa foi feita em 2024, então houve um objeto de estudo, foi investigado, houve resultados. E ali, essa pesquisa, Alessandra, ela está disponível. Todo mestrado, doutorado, ela tem, o estudo, após estrito sensu, tem que ter uma investigação. Essa investigação é pública. Qualquer pessoa pode pesquisar ali no Google, né? Josmar Mentoria, vai achar a minha pesquisa. Uhum. Isso é público, está lá posto. O livro, eu venho agora com uma proposta que vai além. Então, por exemplo, o capítulo 1, eu trago a minha experiência como mentor, a minha conexão, sabe? Porque quando você investiga, está no mestrado, doutorado, você investiga algo que para você tem que ter conexão. Para mim, a conexão foi a mentoria. E como eu me conecto com o assunto, eu quis investigar. E aí o capítulo 1 não está presente na pesquisa, porque é quase que um relato de como eu me relaciono com a mentoria. Como foi o processo, esse dia a dia, desde a adolescência, essa curiosidade por aprender novas coisas, essa necessidade por movimento, de querer fazer coisas, de querer avançar, de querer entender. Sabe a criança dos porquês? Aham. Agora, quem são teus mentores? Quem são aquelas pessoas que te inspiram? Bom, assim, quem são as pessoas que me inspiram? Pessoas que estejam defendendo ideias, propostas, sobretudo, Lissandra, com base científica, sabe? Então, assim, eu acho que nós, para termos opinião, temos que ter um embasamento. Da onde está vindo aquela opinião? Da onde está vindo aquela resposta, aquele porquê? Então, assim, a gente vive numa sociedade hoje que basta você digitar algumas palavras e falar assim, é só a minha opinião. É só o que eu penso. Mas sempre eu acho que a pergunta deve ser feita. Ok, é a sua opinião, é o que você pensa. Mas baseado em quê? Quais são os fundamentos? Não, é só porque eu penso assim. Fica vago, fica sem fundamento. Então, acho que o mentor é aquela pessoa que não vai trazer todas as respostas, mas vai te dar caminhos para a reflexão. Bom, eu penso assim, por causa disso, disso, disso. Será que isso faz sentido para você? Às vezes sim, às vezes não, às vezes em parte. Então, assim, eu acho que essa inspiração de quem pode ser o seu mentor é muito nesse sentido, de alguém que represente uma ideia de que a verdade ela está baseada em fatos. E como que você fez esse trabalho? Como é que estão esses capítulos? Fala um pouco pra gente como que foi esse processo até escrever esse livro. Bom, o processo passou, como eu disse, pelo mestrado. Então, o mestrado eu comecei em 2022. E aí o mestrado durou 2 anos e a defesa da pesquisa foi feita em setembro de 2024. Depois disso, me deu a ideia de fazer um livro. Por que não transformar a pesquisa científica em um livro? E aí, esse livro, ele se apresenta com 7 sessões. São 2 sessões, que é a introdução e as considerações finais, e 5 capítulos. E cada capítulo eu falo de algo específico. Por exemplo, o capítulo 1. O capítulo 1 não está presente na pesquisa. O capítulo 1 eu trago aspectos que eu me relaciono eu pessoalmente, como é que eu me relaciono com a mentoria. Por exemplo, um aspecto da mentoria é aprender a aprender.
Como é que está o seu processo de aprender a aprender? Esse processo, eu trago um relato de que sempre teve muito presente na minha vida. Eu trago um relato de que, quando eu era criança, 7, 8, 10 anos, eu ficava impressionado, Alessandra, com a habilidade de alguém digitar máquina datilográfica, sabe? Sim. Eu imaginava, nossa, a pessoa tem um dom? Como ela sabe? Cada tecla ali, sem olhar. Eu ficava olhando aquilo, eu ficava abismado. E aí, por uma questão do acaso, eu encontrei um livro de datilografia. E aí eu li e reli e vi interessante, né? O dedo tem que estar na posição, tem ali a questão do tato para indicar ali, você consegue, né, fazer exercícios para aprender a digitar. No ensino médio, eu fiz ensino médio técnico e processamento de dados e mexia com o computador. O mesmo layout da máquina datilográfica é do teclado. E aí eu lembrei do livro que eu comprei não, que eu achei. E aí eu pensei, por que não fazer os exercícios? E comecei, né, nesse movimento de aprender a aprender. Comecei a fazer exercício, Alessandra. Exercício. Todo dia. Você parava Você ali. é muito autodidata, né, Não vou Josmar? dizer autodidata, mas eu aprendi a aprender. Sabe como? Repetição. Porque qualquer tipo de processo de aprendizagem passa por algo que se chama repetição. Eu gosto muito da aula. E toda aula, para mim, é um aprendizado. Todo papo é um aprendizado. O nosso papo de previdência, eu não estou ensinando aqui, Alessandra. Eu estou muito mais aprendendo do que ensinando. Porque quando você compartilha, você fala, você traz em palavras aquilo que você entende um pouco, aquilo se consolida na sua mente. Eu acho que é esse o motivo pelo qual eu gosto tanto da área de educação. Há pesquisas a respeito que quando você compartilha um conhecimento, ele vai muito além. É melhor do que você só ler ou só escrever. Porque compartilhando você acaba aprendendo mais. É uma troca de conhecimento, né? Exatamente. Há várias vias de aprendizagem. O falar é uma via de aprendizagem, o ouvir é uma via de aprendizagem, ouvir podcast, nosso papo de previdência, a pessoa ouve, é uma via de aprendizagem. O visual, assistir vídeos, é uma via de aprendizagem. Enfim, então há várias vias de aprendizagem que cada ser humano precisa identificar. Qual é a sua? Qual é a via de aprendizagem que você mais é efetivo no processo de aprender? Por exemplo, quando eu estou estudando, eu gosto muito também de anotar, escrever. E o ato de escrever também cria conexões para o seu aprendizado, porque você ouve, você processa, você escreve, e isso é algo bem interessante. Exercita a memória também, não é? Exatamente. Então, assim, o capítulo 1, eu trago muito aspectos pessoais. Esse caminho de aprender. A curiosidade é uma característica muito presente na minha vida. O que é aquilo ali? Por que aquilo é assim, ou assado? Né? Então, é algo que eu sempre esteve presente na minha vida. E aí, com a oportunidade de, na instituição na qual eu trabalho, atuar como mentor, para mim foi assim, uma oportunidade em tanta, porque eu me identifiquei muito com a atividade, com a mentoria, com o processo de troca que existe na mentoria. Com base nos teus estudos, Josmar, como que a mentoria ela pode contribuir para melhorar a gestão, a motivação e o engajamento dos servidores? Alessandra, tem muitas pesquisas que falam que isso é exatamente o resultado de um processo de mentoria. Engajamento profissional, desenvolvimento profissional, a liderança, enfim, são vários aspectos que a mentoria ela pode trazer como resultado positivo. E para a instituição pública, sem dúvida nenhuma, é um aspecto muito que pode ser observado. No livro, eu estudei um ponto. Quando se faz uma pesquisa, é preciso afunilar. O que você vai investigar? Eu poderia ir para diversos caminhos. Investigar engajamento, investigar liderança, investigar o sentimento de pertencimento, enfim. A minha opção foi investigar produtividade. Então, nós estávamos em um contexto das pessoas trabalhar remoto. Então, a mentoria na instituição começou em 2021, onde as pessoas, por conta de um episódio histórico que nos obrigou ao isolamento social, as pessoas estavam trabalhando remotamente. E aí, por não ter a frequência presencial, não tem mais ponto. A pessoa não ia mais presencialmente quando eu falo pessoa, eu falo de servidor.
não ia presencialmente para trabalhar naquela instituição. Ela trabalhava em casa. E por trabalhar em casa, tem que ter uma régua, uma métrica que vai dizer o quanto que você trabalhou, o quanto que você produziu. Eu estou falando de produtividade. E aí, quando eu falo isso, é quantidade de processos. Então, o servidor, ele, por exemplo, tinha que cumprir 90 pontos para cumprir a meta mensal. Então, cada processo que ele concluía era um ponto, por exemplo. O servidor da instituição concluía, por exemplo, uma análise de pensão por morte. Aí imagina, concluiu, analisou, concedeu ou indeferiu. Por essa análise, ele ganha um ponto. É só um exemplo. Não é que é um ponto, mas é um exemplo. Aí no mês, ele tem que entregar quanto? 90 pontos. Isso é produtividade. O meu estudo, ele trouxe esse aspecto. Será que a mentoria é capaz de aumentar essa produtividade? Não sei. Vou investigar? Agora, foi avaliado apenas a quantidade de produtos entregues ou também a qualidade dessa análise? Excelente pergunta, porque assim, qualquer tipo de investigação tem que afunilar. Então você tem que ter um objeto, você afunila, faz uma pergunta de pesquisa. Nesse livro, eu tenho uma pergunta de pesquisa. E qual é a pergunta de pesquisa? Quais são os impactos do programa de mentoria na produtividade dos servidores públicos? Ponto. Essa foi a pergunta. E aí, quando eu escolhi a pergunta, eu não posso ir além. Eu não posso, por exemplo, investigar percepção, qualidade. Não posso, porque a minha pesquisa ela foi afunilada para responder essa pergunta. Evidentemente que existe um capítulo que se chama Revisão de Literatura. Na revisão de literatura, você vai ler, buscar e pesquisar quais foram as pesquisas sobre o assunto. E eu achei sobre isso, né, sobre esses aspectos de engajamento e de vários outros. Mas, assim, a pergunta de pesquisa, ela é específica. Ela foi especificamente para avaliar, analisar os impactos. Josmar, no local que você trabalha, você teve alguma dificuldade, algum obstáculo em implementar a mentoria, em pesquisar sobre esse trabalho? Bom, são coisas diferentes. Uma coisa é a implementação, outra coisa é a investigação. A implementação ela aconteceu em 2021, como um projeto piloto. Então, a instituição veio com a proposta de um projeto educacional inovador, que é a mentoria, para os servidores públicos. Ok. E aí, como projeto piloto, como é que isso foi implementado? Aí houve um projeto educacional, algumas pessoas referência em educação como servidores foram convidados para atuar como mentor nesse projeto piloto. Eu tive a honra de ser convidado para atuar no projeto piloto. E aí, as duas ofertas, que foi a fase de implementação, foram avaliadas. Então, com relação à implementação, não houve dificuldade. Não houve, foi implementado, foi expandido e até hoje está presente. Agora, com relação à investigação, que foi o que eu investiguei, se houve dificuldade, um pouco. Houve dificuldade, algumas. Eu vou citar aqui bem pontualmente. Uma é para acessar os dados. Então, qualquer tipo de pesquisa, quando envolve instituições, elas precisam ser autorizadas. Então, assim, eu estava diante, né, de duas instituições. Quais eram? A instituição FGV, onde eu fiz o mestrado, e a instituição INSS, que é a instituição que tem os dados para eu investigar. E aí eu tive que, primeiro, pedir autorização para a FGV e para o INSS. Eu posso investigar esse ponto, esse é o meu projeto. Eu posso seguir as duas instituições? Sim, vai em frente. Esse não foi um ponto de dificuldade. O ponto de dificuldade foi acessar dados, lidar com dados. Então, eu tive que, lá no canal da transparência, abrir um chamado, fazer um pedido. Então, os dados me foram fornecidos. Aqueles dados tinham nome de servidor. Na pesquisa, não pode ter nome de servidor. Eles têm que estar anônimos por motivos óbvios. E outra coisa, a minha investigação foi sobre o quê? Produtividade. Eu tive muita dificuldade de encontrar essa régua, sabe? Então, assim, a instituição trouxe um projeto, que foi a mentoria. Nesse projeto tinha vários objetivos e vários resultados.
A produtividade foi um resultado, não é o único. Foi um resultado, que esse resultado foi investigado. Mas existem vários outros resultados que podem ser investigados. E aí, a minha dificuldade foi encontrar um documento que dissesse: o INSS usou desse critério, produtividade, para convidar alguns mentorados lá no projeto piloto. Mas eu encontrei, né? Então, assim, quando se fala em pesquisa, é preciso buscar, investigar, para ver e encontrar aquilo que você está buscando. Interessante. No livro, você mostra que a mentoria ela pode ser a chave para preparar novas lideranças, para fortalecer as equipes. O que foi observado nesse estudo? Quais são as conclusões que você tirou depois que teve essa pesquisa já concluída? Bom, as conclusões, Lissandra, é o seguinte: que existem muitas pesquisas que podem ainda ser feitas. Então, você perguntou sobre percepção. Então, eu não investiguei percepção. A pesquisa, ela pode ser uma pesquisa quantitativa, ou seja, números, tabela e números, né? Ou uma pesquisa qualitativa, que faz entrevista, que vai a campo, que toma depoimentos. A minha opção foi fazer uma pesquisa quantitativa. Eu analisei dados, números, e tão somente isso. Uhum. E aí, com base nessa metodologia, eu trouxe resultados. Eu trouxe números como resultados. Ou seja, em termos de produtividade, existe sim um aumento expressivo, que foi encontrado em 12,2 percentuais. Então, a pesquisa ela analisou dois grupos: um grupo de tratamento e um grupo de controle. Um grupo tinha mentoria, o outro não. Era assim? Na verdade, sim e não. Sim, porque o grupo de tratamento teve mentoria. O grupo de controle poderia ter mentoria, foi elegível para ter mentoria, mas por motivos de oferta, de quantidade, não foram escolhidos. Então não é simplesmente não fazer mentoria, mas esse grupo aqui poderia ser escolhido, porque estava no critério, estava tudo critério. E aí, esses sujeitos somam em torno de 1.700 sujeitos. 92 foram tratados, é um termo científico, tratados pela mentoria, e 1.630 não foram tratados, ou seja, poderiam ser indicados, mas por uma questão de oferta não foram indicados. E aí, analisando os dois grupos, eu pude constatar o efeito causal. Por quê? Existe até um gráfico no livro que aponta esse grupo de controle, uma evolução na produtividade. O outro grupo, que foi o grupo de tratamento, houve uma tendência parecida, mas depois da ação, que foi a mentoria, um pico, um aumento. Então, isso demonstra que esse aspecto, a produtividade, é um aspecto que foi um achado como resultado da pesquisa. E eu volto a destacar, Lissandra, não é o único, tá? Não é o único ponto positivo. Eu tive colega de mestrado que investigou, por exemplo, a percepção. E aí, a percepção dos mentorados com relação ao programa. O que ele fez? Ele fez entrevistas. Então, imagina, você passou pelo programa de mentoria. Eu sou pesquisador. Aí eu vou te convidar, Lissandra, você pode fazer comigo uma entrevista para mestrado, para eu aqui anotar as suas percepções? Posso. Aí você vai assinar um documento, que aquilo não vai ser divulgado, porque é anônimo, mas eu vou te perguntar, Lissandra, como é que foi a sua percepção? Isso. Lissandra, você gostou da mentoria? Sim ou não? Lissandra, quais são os aspectos positivos ou negativos? Enfim, então existe um roteiro de perguntas para investigar essa percepção. E aí, depois de uma quantidade de entrevistas feitas, existe algo que se chama saturação. Ou seja, as pessoas começam a dar a resposta na mesma direção, na mesma linha. E aí a pesquisa satura. E aí, com base nisso, existe essa pesquisa e essa análise das entrevistas. Esse colega de mestrado, ele fez essa investigação para investigar a percepção. Então, assim, do que eu sei, o programa, pelo menos no mestrado, passou por 3 investigações de colegas. Eu estudei especificamente a produtividade, que houve um resultado. Há colegas que estudaram a percepção,
que foi entrevista, que foi esse teor investigativo qualitativo, e há também outros que analisaram a educação como educação corporativa. Com base nessas suas pesquisas, o que você observou? O que faz a mentoria ser especial na hora de aumentar a produtividade? Lissandra, eu penso que é, sobretudo, com relação ao engajamento. Então, a gente trabalha em uma instituição que, eu me recordo bem, eu entrei na instituição em 2006. Então, eu fui para a linha de frente, atendimento ao público, contato com colegas, e esse contato com colegas trazia também um aspecto de segurança. Por quê? Está no atendimento ao público, eu tenho uma dúvida. Colega, como é que faz isso? Ah, faz assim. Ah, você faz assim, faz assim, faz assado. Então, há uma troca, há um bate-papo, o colega mais experiente colabora com o menos experiente, e isso traz segurança. Em um contexto onde existe um teletrabalho, é só o servidor e o servidor. Não há mais ninguém. Tem o WhatsApp, tem o e-mail, ele tem dúvida, ele recorre a quem? Cadê? Não tem ninguém. Isso traz muita insegurança, porque o servidor ele tem o poder de decidir. Então, uma análise de processo, ele tem que falar sim ou não. Se ele falar sim, é com base nisso, na legislação. Se ele falar não, é com base nisso, né? Então, ele tem esse poder. Mas para tomar decisão, ele tem que estar seguro. Uhum. Ele tem que estar seguro do que está fazendo, porque é um ato administrativo. Ok. E aí, a mentoria, ela vem nesse sentido. Vem no sentido que a organização estava em um contexto de teletrabalho. Estava grande parte dos servidores trabalhando em casa, sozinhos, isolados. E aí, muita insegurança, Alessandra. E, sobretudo, também, falta de engajamento. O servidor estava desmotivado, o servidor não tinha vontade de trabalhar naquele trabalho que ele fazia antes, presencialmente. Aí vem a mentoria. É um projeto inovador. E a mentoria, ela vem no formato online. Apesar de ser online, os encontros eram síncronos, ou seja, ao vivo. E aí, ele tem de um lado um mentor que está motivado, nós estamos aqui, não é nenhum tipo de punição, nós estamos aqui para bater papo, é para trocar, é para trazer estratégias, é para compartilhar o que eu faço para você verificar se faz sentido para você. Porque eu faço uma análise dessa e dessa e dessa forma. Será que se você aplicar esse passo a passo para você, será que vai aumentar a produtividade? Então existe essa troca, sabe? E aí, como resultado, nós vimos que aumentou-se a produtividade. Por quê? Houve outros aspectos, o engajamento, ele estava com mais vontade de trabalhar, ele estava mais seguro em trabalhar, porque esse projeto da mentoria organizacional, eu comentei que a característica da mentoria, sobretudo, é o mentorado com o mentor, e essa troca de 2 a 2. No projeto da organização, houve esse momento, que foi um momento individual. Então, existe o atendimento individual, onde o mentor ele sentava individualmente com o mentorado, isso numa sala virtual, era privado, só o bate-papo dos dois. Mas também existia o encontro coletivo. Nesse encontro coletivo, nós tínhamos ali a dinâmica, inicialmente 10 pessoas na sala de aula, na sala virtual, depois foram 15. E ali é também muito interessante porque tem uma troca. Então, por exemplo, imagina você é servidora, aí você na sala coletiva, você compartilha o seu procedimento na análise. Eu faço assim, 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 assado. Aí vem outro colega. Bom, eu faço diferente, Alessandra. Eu faço de outra forma, eu faço assim, assim, assim. Aí vem o mentor. Tudo isso tá muito bacana. E se vocês adotassem essa estratégia? Então, veja, é uma troca. Então, todo mundo participa, todo mundo se interage, todo mundo engaja naquele assunto. Então, a carga horária da mentoria da organização, ela foi proposta inicialmente em 18 horas, que foi o que eu estudei, e depois foram 23 horas. Então, hoje está mais ou menos isso, a carga horária do programa. São encontros remotos pela ferramenta Teams. E ali tem, como eu falei, várias sessões coletivas, onde a troca com o coletivo, e também sessões individuais. E deu super certo, Alessandra. Inclusive, é uma recomendação.
município, estado, união, aplique. Aplique mentoria porque é algo que traz resultados, que traz efetividade e quem ganha é só a sociedade. Para quem gostou do assunto e quer agora investir, quer buscar uma mentoria, quais são os cuidados e quais são as dicas que você dá para quem está buscando essa nova ferramenta? Bom, mentoria, Lissandra, como eu disse, não é aula. Há muitos produtos sendo anunciados na internet. Compre a minha mentoria. Mas eu preciso verificar como é que se dá essa mentoria. Será que é só aula gravada? Eu vou fazer mentoria com aula gravada? Não é mentoria. Eu vou fazer mentoria com aula expositiva? Não é mentoria. É aula. É aula. Eu vou fazer mentoria com livros e lendo e sem ter contato com o mentor? Não é mentoria. Então, assim, a mentoria tem esse caráter de troca, de bate-papo, e também não existe essa imposição. Eu, mentor, vou dizer o que você tem que fazer. Não. Às vezes, o que eu faço não faz sentido para você. Eu preciso ouvir você, como mentorada, para saber o que faz sentido para você, quais são os caminhos que você trilha para alcançar esse ou aquele resultado. Será que esse caminho faz sentido? Aí eu vou dizer para você assim, Lissandra, o que você acha da gente seguir esse caminho aqui? Por quê? Por causa disso, 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 disso. Você acha que faz sentido? Aí você pode me dizer, Josmar, talvez, vamos tentar? Vamos tentar. Depois de um tempo você fala, Josmar, não faz sentido, não gostei, tudo bem. Vamos mudar de rota? Vamos para esse caminho aqui? Então, a mentoria é sobre isso. Quais são as características de um bom mentor? Um bom mentor é aquele que tem escuta ativa. É preciso ouvir. Não basta apenas falar. Então, é preciso trazer do mentorado aspectos para enriquecer a mentoria. É a comunicação não violenta. É a comunicação que é efetiva. O ouvir, escutar, anotar pontos importantes. Isso, para mim, é a principal característica, escuta ativa. Josmar, parabéns pelo livro e pela contribuição que é tão necessária. Hoje a gente entendeu que mentoria não é sobre hierarquia, mas é sobre generosidade e troca de conhecimento. Nós esperamos que você tenha curtido esse papo de previdência sobre educação. Até nosso próximo encontro. Você ouviu Papo de Previdência. Até a próxima!